A paz do Senhor aos irmãos, vamos para mais um comentário bíblico. Estamos estudando nesse trimestre, terceiro trimestre, sobre Ruth e Esté. Desta feita, a lição de número 5, encerrando o livro de Esté, capítulo 4. E graças a Deus, aprendendo muito mais acerca dos livros históricos. É o terceiro livro histórico, né? No índice bíblico. A lição de número 4, a lição de número 5 sobre Ruth, capítulo 4. O título da lição é Boaz casa-se com Ruth e gera filhos. Como sempre, a lição ela traz três objetivos, e o primeiro objetivo é conhecer o propósito do direito de família do tempo antigo de Israel. Segundo, é reconhecer a providência divina na vida de Noemi, a qual veio à tona no fim da história. E em terceiro, reconhecer que a prática do amor altruísta é um dever cristão também nos nossos dias. A lição de número 5 traz o texto áureo. Então, as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de dar um neto, que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ruth 4, verso 14. A verdade prática diz: Deus tem o mundo em suas mãos e os seus olhos procuram os fiéis da terra. E essa verdade prática, ela está em Salmos de número 101, versos 6 a 8, e está também em Provérbio 15, 3, que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra, e também em 2 Crônicas 16, 9. Glória a Deus por isso. A introdução à lição, ela diz o seguinte: de modo empolgante, o escritor detalha o processo legal pelo qual Boaz se tornou o legítimo resgatador e se casou com Ruth, de modo que o filho deles foi o herdeiro de Elimeleque. O primeiro ponto da lição fala o direito transferido a Boaz. O processo legal. O processo legal de Israel, naquela época, Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: ô fulano, chega-te para aqui e assenta-te. E ele se virou e se assentou. Então Boaz fala com ele, porque ele era o remidor mais próximo. Nós vimos pela lei do levirato que o resgatador teria que ser o cunhado, mas na falta do cunhado vai em busca do parente mais próximo. E o caso não era Boaz o parente mais próximo de Elimeleque. O parente mais próximo era essa pessoa que ele chamou para conversar. Caso ele não quisesse ser o resgatador de Ruth, aí sim ele seria o próximo da fila. Então essa era a lei do levirato em Israel. E aí, como naquela época também, a gente vê isso em Gênesis 19, 3, 4, onde Ló sentava à porta da cidade. E a gente vê também quando Samuel vai ungir a Davi e vai sacrificar na casa de Jessé, quando entra na cidade, os anciãos saem à porta da cidade. Então era um costume de Israel de essas situações importantes acerca de discorrer sobre algum assunto, né? Algum assunto familiar, algum assunto jurídico. Eles se reuniam geralmente na porta da cidade para tratar desses assuntos. Está registrado aqui em Gênesis 19, 3, 4, acerca de Ló, e também em 1 Samuel, capítulo 16, versos 4 a 6.
O segundo ponto do primeiro tópico fala o outro resgatador. Então, depois de Boaz ter conhecido Ruth, ter sido informado da situação de remidor, ele entendeu que ele era um resgatador, mas ele disse, tem um mais próximo, eu vou consultá-lo na presença dos anciãos, como ordena a lei, como diz a lei, e ele, decidindo te resgatar, ele o fará. Se ele não quiser, aí assim como vive o Senhor, dando a Ruth uma palavra, né, ali uma certeza de que se ele não o fizesse, ele o faria. E aqui no terceiro e último tópico do primeiro ponto fala uma condição inesperada. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido e sobre a herança dele. Então, quando esse resgatador mais próximo houve de Boaz que ele teria que comprar as terras que era de Noemi, que era de Elimeleque, ele disse, tudo bem, eu resgato. Mas ele não conhecia o fato de que existia uma viúva que ele teria que assumir. E aí, quando fala dessa situação da viúva, ele diz, não, quanto a isso eu já não vou assumir, porque tenho uma família, e aí eu tenho que comprar essas terras, e comprando terra tem que suscitar filho, e o herdeiro, na lei de Israel, o primogênito, sendo herdeiro, ele fica com 50% da herança do pai, e os outros 50% é diluído entre os outros filhos. E aí, sabendo da lei, ele realmente abre mão e diz que agora não quer ser o resgatador. E aí Boaz assume para ser o resgatador. Entendendo também que quando a pessoa assume esse direito de resgatar, o filho que ele vai gerar é como se não fosse filho dele. Porque esse filho vai ser filho do falecido. Ele vai ser criado como filho do falecido, que é para suscitar herdeiro para o falecido. Então, a pessoa que realmente assume esse papel de resgatador, ele é uma pessoa que abre mão de muita coisa, né? Haja vista o que Jesus fez para ser resgatador, para pagar pelo pecado do mundo. Quando ele é resgatador, ele abre mão, ele se despoja de tudo aquilo que ele é como Deus, como diz lá em Efésios, né? Ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, e ficou na forma de homem, e na forma de homem ele foi humilhado e passou pela morte, e morte de cruz. Então, para você assumir essa posição de remidor, há uma troca, você tem que realmente fazer se despir, né? Então, isso foi o que Jesus fez para ser o nosso remidor. O segundo ponto, sobre o casamento de Ruth, fala sobre a transferência do direito. Disse, pois, o resgatador a Boaz, compra tu, e tirou o calçado. A cerimônia era um antigo costume em Israel. Assim acontecia em uma negociação quando um dos negociadores queria confirmar o seu acordo numa transação. Tirava o calçado e transferia para o parceiro, para aquele que ele estava negociando. Eles trocavam de calçado. Nós vemos hoje, principalmente quando, em questão de futebol, quando termina a partida, os jogadores ali, no final, trocam as camisas. Aqui no Nordeste, antigamente, os homens, para tratar de um negócio, né, que analfabetos, eles não tinham assinatura, eles tiravam um fio do cabelo do bigode e colocavam sobre aquela escritura, sobre aquele documento que eles estavam ali concordando. Então, era um costume que havia do Nordeste, aqui do Brasil. E aqui em Israel, nessa época, era a questão de tirar a sandália, de trocar as sandálias.
como dizendo na compra de uma propriedade, que os meus pés jamais vai pisar na tua propriedade, no sentido de resgatar, de tomar ou de invadir. No caso da mulher, que ela seria resgatada, se o resgatador não o quisesse resgatar, por um outro motivo que não foi esse caso desse resgatador mais próximo, a mulher tiraria as sandálias dele e cuspia na cara dele, e a casa dele ia ser conhecida como a casa do descalçado pro resto da vida. Então era uma situação muito desconfortante para o homem. O segundo ponto fala sobre Boaz casa-se com Ruth. Segundo ponto do segundo tópico. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da cidade. Disto sois hoje testemunhas. Então, depois que eles fazem esse negócio, que o resgatador mais próximo, mais chegado, abre mão, e Boaz, como prometera, assume, e aqui ele sela esse casamento com Ruth. O terceiro e último ponto do segundo tópico fala: somos testemunha, né? Ruth 4:11. Todo o povo que estava na porta e os anciões disseram: nós somos testemunha, né? O Senhor faça a esta mulher que entre na tua casa como entrou Raquel e como entrou Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, arte valorosamente em Efrata e faz-te nome afamado em Belém. Então é que depois que ele assume, que ele a redime, e os anciãos aqui, como testemunha, dá o veredito. E traz à luz aqui o caso de Raquel e Lia. Observe que Raquel está, o nome que aparece é Raquel, sendo que Jacó casou primeiro com Lia. Só que ele foi enganado pelo sogro. Então, a mulher que ele amava, da qual ele trabalhou os primeiros 7 anos, foi por Raquel. Por isso aparece o nome de Raquel em primeiro. Mas ele casou primeiro, foi com Lia. Mas observamos aqui que até aqui a palavra do Senhor, ela continua fiel aos princípios, né? Que o amor de Jacó era Raquel e não Lia. E aqui está o nome de Raquel em primeiro. O terceiro ponto, de último ponto da lição, fala a felicidade de Noemi. O primeiro ponto fala a recepção de Ruth. Assim, tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ele e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Depois do ocorrido da porta da cidade, o escritor é econômico nas palavras e diz que Boaz e Ruth se casaram e destacou que o Senhor lhe concedeu que concebesse e assim tivesse um filho. O segundo ponto do terceiro tópico fala a alegria de Noemi. E agora as vizinhas de Noemi veio falar com ela, né? Veio parabenizá-la. As vizinhas de Noemi deram o nome, dizendo a Noemi: nasceu um filho, e lhe chamaram de Obed, né? Esse o pai de Jessé, e esse Jessé o pai de Davi. Entendemos aqui que quando Noemi entra em Efrata, em Belém, que essas mesmas mulheres falam Noemi, ela diz: não me chame Noemi, me chame de Mara, né? Fazendo alusão às águas amargas de Meribá, lá quando o povo sai do Egito e atravessa o Mar Vermelho, e no terceiro dia tem sede e chega no manancial de água, e essas águas eram amargas. E ali o Senhor ordena a Moisés que corte um tronco de árvore e jogue na água, e a água se torna potável, a água se torna doce. Como nós falamos na lição
acerca desse tópico, essa árvore simboliza a árvore da vida, que é Cristo, que não interessa de que como a água está, se está salobra, se está... quando essa árvore da vida, ela tem esse toque na água, a água se torna potável. Assim, Noemi, na época que entrou em Belém, sem marido, sem filhos e só com a Ruth, que essas mesmas mulheres chamam ela de Ruth, ela diz, não me chama de Ruth, me chama de Mara, porque pelo amargor que o Senhor havia permitido que ela passasse. Mas agora ela não repreende. Ela agora, quando chama ela de Ruth, de Noemi, ela recebe. Porque as mulheres vêm parabenizá-la pelo um filho. E observe que não era nem neto, né? Porque não era filho do filho dela. Mas pela lei do levirato, ela recebe um neto, né? E as mulheres o colocam como filho. O terceiro e último tópico fala da genealogia, a genealogia de Davi. Observamos aqui, a nossa comentarista dessa lição, ela coloca aqui em quinto lugar, mas eu não sei se por conta do meu entendimento aqui, mas aqui só dá o quarto lugar, né? Terceiro lugar para Obed, quarto lugar para Jessé, na genealogia, né? Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé e Jessé gerou a Davi. Então aqui, nessa genealogia de Davi, observamos que como entrou por uma gentílica, ou por uma gentia, entrou aqui na linhagem, né? Na genealogia de Jesus, assim também como entrou lá também no caso de Raabe, né? Quando em Jericó o Josué foi adentrar e Raabe fez um acordo com os espias, e desse acordo ela se converte ao Deus de Israel, e aí ela entra na linhagem também. Quando você vai olhar aqui de quem é Boaz, né? Boaz já era filho de Raabe. E agora Obed, filho de Ruth, que também é uma gentia. E nós vemos desde os primórdios, desde os tempos antigos, o Senhor Deus sempre tem um cuidado com os gentios, para inserir no meio dos judeus, assim como hoje, do paganismo para a igreja, de todas as religiões, trazer para a igreja, que não é religião. Então, aqui nesse terceiro ponto, a gente vê essa genealogia, né? Portanto, um antepassado ilustre, que certamente contribuiria para a certificação da autenticidade do reinado de Davi, além de ser um descendente de Judá, uma das suas principais famílias, da qual o próprio Davi descendia. Nesta lista, Boaz ocupa o sétimo lugar o de antepassado honrado, um notável reconhecido, né? Boaz, o herói da história e honrado ancestral de Davi. Aqui na aplicação pessoal diz: a figura do resgatador, que é o Goel, aponta profeticamente para o nosso Redentor, que nos concedeu o direito de participar legitimamente da família de Deus e sermos eternamente seus herdeiros. Então aqui Boaz tipificando Jesus, né? Ruth tipificando nós, os gentios, que fomos resgatados, fomos comprados para a igreja, né? E Noemi, uma mediadora, né? E essa mediadora é como um tipo tipificando o Espírito Santo. Então nós temos aqui mais uma lição, concluindo aqui o livro de Ruth,
e agradecendo a Deus por esse belíssimo livro, por essa belíssima história, que nós possamos aprender cada vez mais, trazendo da contextualização da palavra para materializar na nossa vida, para que o Senhor Deus nos mostre sempre o Espírito por trás da letra, para a gente ir entendendo e colocando em prática na nossa vida. Que Deus abençoe a todos os pastores e professores e diretores de EBDs, e agradeço a Deus em nome de Jesus. Amém.